essa música do Led Zeppelin é sensacional, pessoal. Vamos dar continuidade aí à frente 2. Vamos lá, terceiro ano. Vamos para a frente 2, ou melhor, continuando com a frente 2 e com esta música do Led maravilhosa. Cadê você? Essa música é muito boa, gente. Assistam ao filme também, Escola de Rock, que toca essa música, é um alto astral sensacional. Vimos a aula número 25, interferência de ondas, depois a aula número 26, fenômenos ondulatórios, e agora nós vamos para a aula 27, que fala sobre cordas sonoras e tubos sonoros. Só que antes de falarmos das cordas e tubos, nós vamos ver em primeiro lugar o que é onda estacionária. Na verdade, alguns exercícios que já fizemos lá atrás falou sobre onda estacionária, né? Mas aqui nós temos a definição de onda estacionária, o seu caderno 4, aula 27, página 34. Vamos supor uma onda propagando-se em uma corda e sofra reflexão em uma extremidade. As ondas refletidas encontram-se com as ondas que continuam incidindo, o que determinará uma interferência. Portanto, ondas estacionárias são resultantes da superposição de ondas iguais que se propagam em sentidos opostos em um mesmo meio, embora sejam portadoras de energia, não transmitem esta energia, por isso tem velocidade nula, daí o seu nome onda estacionária. Então, você provocou uma onda numa corda, a onda está se propagando na corda. Olha a onda, olha a onda. A onda bate na parede e volta, voltando, ela encontra com a onda que está indo. Então, onda estacionária acontece, na verdade, dois fenômenos: o fenômeno da reflexão e o fenômeno da interferência. Então, vocês lembram que já fizemos exercícios assim, ó. Nós temos regiões que que cristas encontram-se com cristas, nós temos regiões de ventres, onde eu tenho uma interferência construtiva, e tenho regiões que uma crista se encontra com um vale, interferência destrutiva, forma um nó ou nodo, tá? Então, eu tenho ventre, nó. Então, essa é a configuração de uma onda estacionária. Um comprimento de onda inteiro é isso daqui, ó. Acompanha aqui, ó. Vamos pegar do nó. Poing, poing. Isso é um comprimento de onda inteiro, ó. Um ventre, uma parte aqui, ó, uma crista e um vale, ok? Então, daqui até aqui eu tenho um comprimento de onda inteiro. Portanto, a distância de um nó até um nó é sempre meio comprimento de onda, ou de um ventre até um ventre, meio comprimento de onda. Então, ao longo da corda são observados ventres, pontos de interferência construtiva, e nós ou nodos, pontos de interferência destrutiva. Aqui é uma figura mais simples, ó, um comprimento de onda inteiro vem daqui até aqui, ok? Então, de nó a nó, meio comprimento de onda, de ventre a ventre, meio comprimento de onda. Nos instrumentos que envolvem cordas sonoras, tubos sonoros, ocorre exatamente o fenômeno da onda estacionária. Então, nós vamos estudar agora as cordas sonoras, que pode ser, por exemplo, a corda de um violão. Ela está presa nas suas duas extremidades, tá? Então, eu tenho, a princípio, a corda em repouso. O comprimento da corda nós vamos representar pela letra L. Tangendo-se esta corda, então toquei a corda, ela começa a vibrar e fará com que o ar dos arredores vibre também com a mesma frequência. Isso dará origem a ondas sonoras e por isso a corda é denominada corda sonora. Então, aqui eu tenho
o primeiro harmônico, a primeira configuração é quando eu tenho a formação de um único ventre, ó, eu tenho um ventre apenas, tá? Aqui e aqui a corda está presa, eu tenho a formação de um único ventre. Quando eu tenho um ventre, eu chamo isso de primeiro harmônico ou som fundamental. Reparem que para o primeiro harmônico, o comprimento da corda L, que é a distância daqui até aqui, ó, tem apenas metade de um comprimento de onda. O que nós vimos na figura aqui anterior, ó? A distância de um nó até outro, apenas um ventre é metade do comprimento de onda. Então, vocês estão vendo que naquela figura que eu mostrei, ela vai daqui, ó. A corda está presa aqui, aqui eu tenho a formação de um único ventre, eu tenho meio comprimento de onda. Então, o comprimento da corda é metade do comprimento de onda, lambda sobre 2. O que seria o segundo harmônico? Se um ventre é o primeiro harmônico, é claro que 2 ventres será o segundo harmônico. Então, eu tenho aqui, ó, um ventre mais um ventre. 2 ventres, segundo harmônico. Como eu comecei a montar a fórmula em relação à metade dos comprimentos de onda, quantas metades de comprimento de onda eu tenho aqui, ó? Um ventre, metade, mais um ventre, mais outra metade. Então, eu tenho 2 metades de comprimento de onda. Terceiro harmônico, 3 ventres, ó. 1, 2, 3. Metade, lambda sobre 2, mais metade, lambda sobre 2, mais metade, lambda sobre 2. Então, eu tenho 3 metades de lambda sobre 2. E aí vai para o quarto, quinto. Seguindo a lógica, se vocês repararem, nós vamos conseguir montar a fórmula daqui, ó. Ó, L, 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 L. Lambda sobre 2, lambda sobre 2, lambda sobre 2. Está aqui, lambda sobre 2. Aqui o primeiro harmônico seria 1 lambda sobre 2, 2 lambda sobre 2, 3 lambda sobre 2. Então, aqui, ó, 1, 2, 3 é o N, é o número de ventres, que também representa o harmônico, tá? Se eu jogar o 2 para o lado de lá, ele está dividindo, passa multiplicando, fica 2L. E o N, que está multiplicando o lambda, passa dividindo, eu calculo o comprimento de onda como 2 vezes o comprimento da corda, dividido por N, o número de ventres ou o número do harmônico. Lambda, lembrando, é o comprimento de onda, L é o comprimento da corda e N é o número de ventres. Nós sabemos que V é lambda vezes F. Então, eu vou trocar o lambda pela formulinha que eu achei na página anterior, ó. O que é lambda? 2L sobre N. Tá aqui, ó, 2L sobre N vezes a frequência, tá? Daqui eu tiro o valor da frequência de cada harmônico. Jogo o N para lá multiplicando, fica NV, e o 2L que está multiplicando, jogo dividindo. Então, como é que eu acho a frequência do quinto harmônico numa corda de violão? Então, toquei a corda de violão, formaram-se 5 ventres, por exemplo, é o quinto harmônico. Então, a frequência desta onda é N, 5, V, a velocidade do som que vai ser dado, e L, o comprimento da corda do violão, ok? Então, usamos muito esta formulinha para cordas sonoras. Agora, nós vamos estudar os tubos sonoros, tá? Só um instantinho para um golinho de água. Então, vamos lá. Tubo sonoro. Nós temos 2 tipos de tubo sonoro. O tubo sonoro aberto e o tubo sonoro fechado. Uma corneta tem aqui, ó, as 2 partes, as 2 extremidades abertas, ela é chamada de tubo sonoro aberto. Então, os tubos sonoros soprados adequadamente emitem som. Uma flauta, por exemplo,
é um exemplo de tubo sonoro. Quando as duas extremidades são abertas, eu tenho um tubo sonoro aberto. Sempre na parte aberta, nós temos a formação de ventres. Um tubo sonoro é fechado quando tem uma extremidade fechada. Sempre na extremidade fechada, nós temos a formação de um nó. Então, ó, tubo aberto, aberta as duas partes, aqui eu tenho ventre e ventre. Tubo sonoro fechado, uma extremidade aberta e uma fechada. Na extremidade aberta, ventre, na extremidade fechada, sempre um nó. Então, vamos achar a fórmula agora para os tubos sonoros abertos, duas extremidades abertas. Então, aqui eu tenho ventre e ventre, então eu tenho aqui o primeiro harmônico, formação de um nó. Cuidado com uma coisinha, lá nas cordas sonoras, o N era o número de ventres. Aqui em tubos, contamos os números de nós. Primeiro harmônico ou som fundamental, um nó. N igual a um nó. Vocês percebem que aqui, ó, daqui até aqui, eu tenho metade de um comprimento de onda, igualzinho para a corda. Segundo harmônico, um, dois nós. Se vocês repararem aqui, ó, eu tenho daqui até aqui, metade de um comprimento de onda e daqui até aqui mais metade. Então, eu tenho duas metades de comprimento de onda. E aí vai, ó. 1, 2, 3, 4 nós. Aqui é o quarto harmônico. A figura pulou o terceiro aqui. O quarto harmônico seria 4 metades de comprimento de onda. E o terceiro harmônico, que não está representado aqui, 3 nós, 3 metades de comprimento de onda. Então, ficou idêntico à fórmula das cordas sonoras. Tudo igual, ó. Mesma representação, a fórmula é a mesma, NV sobre 2L. Só que para cordas sonoras, N era o número de ventres, aqui para tubo sonoro aberto, N é o número de nós, é a única coisa que muda, ok? Para tubo sonoro fechado, aí complica um pouquinho mais, por quê? Aqui eu tenho extremidade fechada, extremidade aberta. Extremidade fechada, sempre formação de um nó. Extremidade aberta, formação de um ventre. Olha aqui, ó, nó, aqui é a parte de cima do ventre. Vocês estão vendo que isso daqui, ó, é apenas 1/4 de comprimento de onda. Do nó até o ventre, só tenho 1/4 de comprimento de onda. Então, o primeiro harmônico, ele vale 1/4 de comprimento de onda. Próxima configuração, ó, eu tenho um nó e tem que terminar com um ventre. Então, aqui eu tenho, ó, daqui até aqui, acompanha aqui, ó, daqui até aqui, 1/4 de comprimento de onda. Daqui até aqui, mais 1/4. E daqui até aqui, mais 1/4. Então, eu tenho 3/4 de comprimento de onda. E assim vai. 5/4 de comprimento de onda. Então, não sei se vocês perceberam aqui, ó, onde está o segundo harmônico, aqui, 2 nós, na verdade, eu tenho 3/4 de comprimento de onda. Então, eu não tenho como em cordas e tubos abertos, 1, 2, 3, eu tenho 1, 3, 5, 7... Ou seja, os tubos sonoros fechados, eles emitem apenas os harmônicos de ordem ímpar, ok? Então, pessoal, como é que eu vou fazer a fórmula? L, 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 L está aqui, ó. Lambda sobre 4, lambda sobre 4 aparece em todos. Como que você representa matematicamente um número ímpar? 1, 3, 5, você não pode colocar aqui simplesmente N se não serve qualquer número e não pode ser par. Um número ímpar é representado matematicamente como 2n menos 1. Por que 2n menos 1? Vamos lembrar da matemática. Pense em qualquer número, par ou ímpar. Se você multiplicar este número por 2, ele
vira um número par. Se é par, ele continua par. Se você pega um número ímpar e multiplica por 2, ele vira um número par. Se você subtrair 1, ele vira um número ímpar. Então, eu represento um número ímpar matematicamente como 2n menos 1. Joguei o 4 para lá, ficou 4L dividido por 2n menos 1. Esse é o comprimento de onda. De novo, para determinar a frequência, frequência é velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então, a frequência é velocidade v dividido por lambda. O lambda é uma fração, multiplico pelo inverso. Então, o 2n menos 1 sobe e o 4L desce. Então, a fórmula da frequência para tubo fechado é essa daqui, para tubo aberto é essa daqui. N é o número de nós também, tá? Quais são as diferenças? Frequência, aqui entra V, aqui entra V. Aqui N é um número qualquer, par ou ímpar, aqui só pode ser um número ímpar, então 2n menos 1. Sempre cordas de tubo aberto é sempre metades de comprimento de onda, então aqui fica 2. Aqui é sempre quartos de comprimento de onda, então aqui fica o número 4, ok? Os exercícios propostos desta aula sobre cordas e tubos, página 37, procura lá. Então, vamos lá, página 37, número 1. Uma corda elástica é fixada entre dois suportes fixos, separados por uma distância L. Preso aqui, comprimento da corda L. Item A. Para que harmônicos existirá um nó ou um nodo num dos pontos que dista L sobre 3 de um dos suportes? Então, veja bem, eu peguei aqui uma corda, ele quer uma corda de comprimento L, e ele quer aqui o número do harmônico que tem uma distância do primeiro nó de L sobre 3 até o suporte. Isso aqui vai acontecer no primeiro harmônico? Não, nem no segundo, mas sim no terceiro. Terceiro harmônico, um ventre, dois ventres, três ventres. Esse é o terceiro harmônico. Dividir a corda por 3. Cada parte dessa daqui até aqui, L sobre 3, L sobre 3, L sobre 3. Então, a distância do primeiro nó até o suporte vale L sobre 3 para o terceiro harmônico. Mas espera aí, o sexto harmônico também dá certo, Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, tá? Então, também vai servir para o sexto harmônico, nono harmônico, 12º harmônico e assim por diante. Então, sempre existirá um nó a uma distância L sobre 3 do suporte para os harmônicos 3, 6, 9 pontinhos, 12º e aí vai. B. Quando a corda vibrar conforme o quinto harmônico, existirá num dos pontos que dista 2L sobre 5 de um dos suportes um nó ou nodo ou antinó. Alguns vestibulares chamam ventre de antinó, ou uma situação intermediária. Então, vamos lá. Quinto harmônico, foi o que ele pediu, um ventre, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos pegar aqui duas partes do quinto harmônico. Então, 1, 2. Então, isso daqui, é 2L sobre 5. O que tem aqui a 2L sobre 5? Tem um nó ou nodo, resposta do item B. Número 2, da VUNESP, 2019. Um fabricante de instrumentos musicais deseja construir um violão com uma corda de comprimento L, cuja densidade linear é igual a 5,5 gramas por metro, conforme figura. Eu já passei para o sistema internacional. Grama, para passar para quilograma, eu tenho que dividir por 1000. Dividir por 1000 é dividir por 10 a terceira, que é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 3. Então, eu já passei a densidade da corda
para quilograma por metro, sistema internacional. Esse fabricante sabe que o módulo da velocidade de propagação da onda na corda V é dado, ó, isso aqui é a equação de Taylor que a gente já viu, raiz quadrada da tração na corda dividido pela densidade da corda. Só que em vez de colocar raiz quadrada aqui, ele colocou 1 sobre 2, que matematicamente é a mesma coisa. E lembra que V é o comprimento de onda vezes a frequência, onde lambda é o comprimento de onda da onda estacionária quando a corda vibra, e F é a frequência de vibração do primeiro harmônico da nota Mi, que é 82 Hz. Se uma força de tração for 55 newtons aplicada sobre a corda, a fim de que ela vibre na frequência Mi desejada, o comprimento L que o fabricante deve projetar para a corda do violão então ele quer descobrir o comprimento L. É um exercício que ele deu a fórmula. Então ele deu a equação de Taylor. A velocidade é a raiz quadrada de T tração dividido pela densidade da corda, tá? Aqui, ó, raiz quadrada da tração vezes a densidade. Só que em vez de substituir V, a gente pode botar no lugar lambda vezes F, tá? Então, lambda, F a frequência ele deu, tá aqui, 82. A tração na corda ele deu, ó, 55. E a densidade da corda tá aqui, 5,5, 10 a terceira. 55 dividido por 5,5 dá 10. O 10 a menos 3 subiu para o numerador, troca o sinal do expoente, vira 10 a terceira. 10 vezes 10 a terceira, 10 a quarta, raiz quadrada de 10 a quarta, 10 ao quadrado, que é 100. Portanto, o comprimento de onda lambda vezes 82 dá 100. Então, vai ser o comprimento de onda 100 dividido por 82. Como não dá um número inteiro, eu apenas dividi em cima e embaixo por 2. 100 por 2, 50, 82 por 2, 41. Então, o comprimento de onda, 50 sobre 41 metros, tá? O primeiro harmônico tem um ventre. Então, o comprimento da corda L é metade do comprimento de onda, como já vimos lá atrás. Então, o L é o lambda, que é 50 sobre 41 sobre 2. 50 dividido por 82 dá aproximadamente 0,61 metros, alternativa B de bola. Esse é o comprimento da corda que este fabricante deverá colocar no violão, ok? Número 3. Deixa eu tirar aqui a foto que está na frente. A figura abaixo representa dois harmônicos A e B, de frequências respectivamente FA e FB, que podem ser estabelecidos em uma mesma corda, fixa em suas extremidades e tracionada por uma força F, por uma força de módulo F. O primeiro, nós temos 2 ventres, N igual a 2. O segundo, nós temos 3 ventres, é o terceiro harmônico, N igual a 3. Pessoal, a frequência do primeiro harmônico é F, por exemplo. Sempre a frequência do segundo harmônico é o dobro, 2F. Frequência do terceiro harmônico é o triplo, 3F, e aí vai. Então, esse aqui é o segundo harmônico, a frequência do segundo harmônico, no caso, FA, 2F. Essa figura B é o terceiro harmônico, então a frequência B, que é do terceiro harmônico, 3F. Nessas condições, a razão entre as frequências FA sobre FB pode ser obtida entre as frequências das ondas estacionárias, representadas nos tubos abertos idênticos A e B, indicada em qual região. Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Se eu fizer FA sobre FB aqui, vai ficar 2F dividido por 3F, corto o F, dá 2/3. Então, eu quero encontrar aqui tubo sonoro e dividir um pelo outro a frequência, claro que dê 2/3. Então, eu fiz 1 por 1. Então, vamos lá. Primeiro tubo. Eu tenho aqui, ó,
No primeiro tubo A, eu tenho 2 nós. 1, 2. Então, é o segundo harmônico, a frequência é 2F. Esse tubo B tem 1, 2, 3, 4 nós. É o quarto harmônico, a frequência é 4F. 2F dividido por 4F dá 1 sobre 2. Ele quer que dê 2 terços, então a letra A está descartada. B, um nó é o primeiro harmônico, 1F. Aqui, 1, 2, 2 nós, 2F. 1 meio também não é. Letra C, 1 e aqui 1, 2, 3. Então, 1F sobre 3F, 1 terço. Letra D, 1, 2 e aqui 1, 2, 3. 2 terços, alternativa D. Ah, fácil, extremamente fácil. Ah, mas essa música aqui é melhor, hein? Led Zeppelin é tudo de bom, gente. Número 4, Medicina ABC, 2019. Um tubo sonoro aberto em uma extremidade fechado na outra tem comprimento 25 centímetros. Daqui até aqui, ó. Eu tenho um tubo fechado, aberto aqui, fechado aqui. L 25 centímetros, está cheio de ar. Sabe-se que a velocidade das ondas sonoras no ar 340 metros por segundo, e o intervalo de frequências das ondas sonoras que o sistema auditivo humano é capaz de captar é de 20 Hz a 20 kHz, ou seja, até 20 mil Hz o ouvido humano escuta. A pergunta é: a maior frequência das ondas sonoras produzidas por esse tubo pode ser percebida pelo sistema auditivo humano? Então, a maior frequência, até próximo de 20 mil. Então, o que eu fiz em primeiro lugar? Ó, primeiro harmônico. O comprimento do tubo tem aqui dentro, ou melhor, do tubo, apenas 1/4 do comprimento de onda, tá? Então, o L é 1/4. Então, o lambda sobre 4 é o L, que é 25 centímetros. Multiplico em cruz, eu encontro que o comprimento de onda, 4 vezes 25, 100, ou seja, 1 metro. V é lambda vezes F. A velocidade ele deu aqui, 340, o lambda acabamos de descobrir, então esse som tem frequência 340 Hz, tá? Se eu pegar o máximo que o ouvido humano escuta, 20 mil Hz, e dividir pelo primeiro harmônico, 340, eu vou encontrar o número aqui de harmônicos. Então, para o tubo fechado, essa conta deu 58,8. Lembra que para o tubo fechado, só temos harmônicos de ordem ímpar. Então, eu tenho que pegar um valor menor que esse. 58 não pode, então 57. Portanto, a maior frequência nesse intervalo será N, o número de harmônicos, vezes a frequência do primeiro harmônico, que é 340. 57 vezes 340, 19.380 Hz. Então, até esse tubo consegue emitir um som, até esse valor a gente consegue escutar quando tiver com 57 nós. Ok, pessoal? Tchau, até a próxima!